Então, boa tarde a todos e todas. Eu sou Liliane, eu sou pesquisadora do projeto cultural sobre a Feira do Largo da Ordem, como patrimônio imaterial da cidade de Curitiba. Eu e a Iosodara, né, Thelma Branco de Jorge. Antes de iniciar essa oficina, eu vou reafirmar para todos os participantes aqui que ela está sendo gravada. Ela faz parte da contrapartida desse projeto cultural e depois, né, a gente vai fazer uma pequena edição, né, alguns ajustes, e a gente vai disponibilizar no YouTube. Então, eu só gostaria de reafirmar agora, porque a gravação já começou. Essa oficina, como eu falei, ela faz parte desse projeto cultural. Então, hoje nós convidamos um artista da feira, né, o Davi Rocha, para ter uma conversa sobre a experiência dele, né, na Feira do Largo da Ordem. Mas antes disso, né, antes da gente começar a nossa conversa com o Davi, nós preparamos uma pequena apresentação sobre essa pesquisa, né? E eu vou apresentar aqui para vocês rapidamente, porque eu acho que a parte mais importante dela é a conversa com o Davi, dessa experiência de trabalho, enfim, na Feira do Largo da Ordem. Então, eu vou começar uma apresentação e vou explicando, né, o que foi essa nossa pesquisa. Deixa eu ver aqui. Inteira. Vocês conseguem ver? Vocês estão vendo a apresentação? Sim, Lili. Agora sim. Deixa eu ver aqui. Tá boa a apresentação, né? Que aqui para mim aparece um... Tá bem nítido, pode... Tá bem nítido? Aham, ok. Fixar a tela na apresentação, certo? Então, assim, esse projeto, né, ele foi realizado a partir de um edital de mecenato. A gente apresentou pela primeira vez essa pesquisa, esse projeto cultural, se eu não me engano, no ano de 2016, para a Fundação Cultural de Curitiba, né? Só que ele só teve início, foi aprovado, enfim, em 2018, para ter início em 2019, 2020. 2020 que nós conseguimos captar o recurso para iniciar o projeto. Só que a gente foi surpreendido, né, no início do projeto pela pandemia. Mas, de todo modo, aqui eu queria ressaltar que esse projeto contou com o apoio do Hospital Santa Brígida, da Brementur, Red Sul, da Celepar, da Editora Máquina de Escrever, do edital de mecenato da Fundação Cultural de Curitiba, a Lei de Incentivo à Cultura, a Fundação Cultural de Curitiba e a Prefeitura Municipal de Curitiba. Então, falando um pouquinho desse projeto, né, dessa pesquisa, inicialmente a nossa metodologia de pesquisa ela envolvia dois eixos fundamentais, digamos assim, né, que seria a pesquisa de campo, ou seja, a gente iniciou em março de 2020, fevereiro, março de 2020, a pesquisa na Feira do Largo da Ordem. A gente começou a entrar em contato com os feirantes, com os expositores, com os artistas, né, com as pessoas que manifestavam assim, interesse na nossa pesquisa e também um segundo momento que seria a pesquisa documental em uma série de instituições como a Casa da Memória, a Secretaria de Turismo, a própria Fundação Cultural de Curitiba, né, que guarda um acervo, o próprio Museu Paranaense, enfim, que tem um acervo sobre o histórico da Feira do Largo da Ordem. Só que, né, como eu já falei aqui, a gente, no início, logo no início, a gente acho que foi umas 2, 3 vezes no Largo da Ordem e iniciou a pandemia, né? E uma das primeiras ações da prefeitura foi decretar o isolamento social, enfim, distanciamento, e a Feira do Largo da Ordem foi suspensa, né, como medida de prevenção à transmissão
do vírus da Covid. Enfim, então, a feira, ao longo de 2020, segundo os nossos, né, interlocutores e amigos com quem a gente conversou durante essa pesquisa, ela funcionou no máximo 23 domingos. Só que desses 23 domingos, né, se eu não me engano, 8 deles foi no início do ano, antes da pandemia. Então, ao longo do ano de 2020, a feira ficou praticamente fechada. O que, de uma certa maneira, faz com que esse trabalho, lógico, tenha várias lacunas, porém, a gente contou com o apoio de uma rede diferente de artistas e de expositores, né, que se disponibilizaram a conversar com a gente, só que, ao invés, né, diferente daquilo que a gente tinha imaginado, de fazer uma pesquisa de campo na feira, para experienciar tudo aquilo que ela é, né, todo o potencial da feira enquanto patrimônio cultural e imaterial da cidade de Curitiba, a gente teve que transformar como essa oficina em conversas pelo WhatsApp, online e de modo virtual, né? Então, assim, aqui a gente tem uma ideia, mais ou menos, do que aconteceu com a feira durante esse período de pandemia. Essa é uma foto da Feira do Largo da Ordem aos sábados, porque para que ela pudesse acontecer de forma mais segura, a prefeitura abriu a possibilidade de que ela acontecesse também aos sábados, né? Então, assim, ela acontece em um formato bem diferente daquele, né, entre aspas, tradicional, que ela acontece há aproximadamente 50 anos. Aqui, um pouquinho rapidamente do histórico da Feira do Largo da Ordem, né? Ela teve início no final da década de 60, início dos anos 70, e ela está atrelada, a história dela, a sua origem, a outras feiras que aconteciam na cidade, como, por exemplo, a Feirinha Hippie, que acontecia aos sábados na Praça Zacarias, a Feira de Arte e Antiguidades do Largo da Ordem, que iniciou em 1971, então, este ano, em junho deste ano, ela completa 50 anos, e também a Feira da Praça Rui Barbosa, que ela passou a ser organizada nos anos 80, dos anos 90. Os feirantes, muitos dos feirantes que estão no Largo da Ordem hoje, eles participavam e transitavam, desde os anos 60, nessas diferentes feiras, né? À medida que essas feiras foram sendo extintas, enfim, que contou com uma adesão menor de participantes, eles acabaram, né, fixando a venda do seu artesanato, a comercialização da sua produção artística na feira do Largo da Ordem. Então, aqui a gente tem uma foto, né, do Nelson Coldato, que ele gentilmente cedeu para nós, para fazer parte desse projeto. Nos anos 70, o que seria, né, o início da Feira do Largo da Ordem. Então, assim, como eu falei, a feira tem aproximadamente 50 anos, né? Ela conta hoje com aproximadamente 1.300 barracas. Ali, aos domingos, circulam aproximadamente também 20 mil pessoas, entre feirantes, familiares, artistas, turistas, encontros de motoqueiros, tem uma exposição de carros antigos, enfim. Então, essas atividades que a feira atrai em torno, né, um público bem grande, de aproximadamente 20 mil pessoas. E ela é, né, um espaço não só de compras, mas de lazer, de turismo, de encontros, de arte e, sobretudo, de trocas de conhecimentos e afetos, como a gente vai ver um pouquinho. Então, o que ela envolve, né? O porquê da feira como patrimônio imaterial de Curitiba? Elas são diferentes saberes, conhecimentos, ofícios, modos de fazer, transmitidos de diferentes formas e que envolvem relações familiares, autodidatas, cursos técnicos e também pessoas que se especializaram numa universidade ou até mesmo em cursos de especialização sobre arte. O que a gente encontra disso, que é muito importante a Feira de Curitiba, né? Da Feira do Largo da Ordem? Uma pluralidade, uma diversidade étnica, né? Ali a gente vai encontrar produtos tradicionais de alemães, de italianos, de poloneses, japoneses, árabes, gregos, ucranianos. A gente encontra colombianos, peruanos, chilenos, argentinos, mexicanos, indígenas, né? Ciganos e afro-brasileiros. Então, ela abarca, né, essa pluralidade étnica que compõe a cidade de Curitiba.
Então, assim, a gente vai ter bolachas alemães, só para vocês terem uma ideia, a focaccia italiana, a gente tem a comida japonesa, a gente tem bolachas gregas, a gente tem as pececas ucranianas, a gente tem trançados peruanos, a gente tem a comida, os tacos, enfim, mexicanos. Então, assim, é uma diversidade de sabores, de cores, né, de conhecimentos que são transmitidos boa parte entre as famílias, né? Então, a gente conversando com os feirantes, a gente percebe que eles aprenderam esses conhecimentos em relação a essa pluralidade desde criança e que estão presentes na feira até os dias de hoje. Aqui a gente tem, por exemplo, a experiência da Érica, que essa barraquinha era da mãe dela desde os anos 90 e que hoje elas comercializam e vendem, né, a comida baiana. A gente tem também aqui a população indígena, alguns têm uma barraquinha fixa, como a Rosane, que é aqui da aldeia Cacané-Porã de Curitiba, mas a gente também tem um grande trânsito, principalmente das mulheres, que passam, né, os finais de semana em Curitiba, ou às vezes até mesmo a semana, e buscam a Feira do Largo da Ordem para vender o seu artesanato. Aqui a gente tem o trançado do Fernando, que é um chileno que também mora há muitos anos em Curitiba e que produz, né, que aprendeu essa técnica ainda quando morava no Chile com a sua família. As pêssecas, né, ucranianas, como eu falei, que gentilmente foi cedida por uma família ucraniana essa fotografia para o nosso trabalho. Os biscoitos gregos. Deixa eu ver aqui. Então, são transmitidos de geração a geração, e o que a gente observou é que esses produtos, eles são mais do que um objeto ou uma coisa comercializada, né? Eles estão impregnados de histórias, de memórias, de afetos, de identidades, dos artistas, dos artesãos, dos feirantes, dos seus frequentadores, né? E das famílias que colaboram com a formação da cidade de Curitiba. Então, assim, a feira ali a gente vai encontrar também, né, importantes expressões culturais, não só da cidade de Curitiba, mas também de uma série de artistas que transitam pela cidade, que vem do interior do estado do Paraná, mas também do Brasil. Então, a gente tem o grupo Choro e Seressa, que é tradicional, que está na Feira do Largo da Ordem desde 1973, então é um dos primeiros... é uma das primeiras manifestações de expressões culturais da feira. Eles já estão, se eu não me engano, na terceira geração, ou seja, os filhos daqueles que iniciaram, né, esse grupo de choro em 1973, hoje participam desse grupo de choro e estão tocando na Feira do Largo da Ordem. A roda de capoeira, tem muitos artistas de ruas, tem poetas que vendem, né, a sua produção artística, tem estátuas vivas, tem palhaços, tem malabaristas, desenhistas, grafiteiros. E grupos teatrais, né? A gente tinha um tempo atrás, antes da Feira do Largo, antes da pandemia, desculpa, a gente tinha uma apresentação de ciganos, de povos andinos, e importantes personagens e artistas da cena local, como, por exemplo, o Plá, que está todo final de semana apresentando o seu trabalho na Feira do Largo da Ordem. Então, aqui a gente tem uma foto do atual, né? A gente também teve um problema com essa nossa pesquisa, sim, problema não, mas enfim, a gente teve acesso a algumas fotografias antigas, né, do grupo Choro e Seresta, mas a gente precisaria dos direitos autorais e a gente também não conseguiu, nesse processo, identificar de quem seriam essas fotografias, enfim, era um acervo mais particular e a gente utiliza aqui, então, apresenta para vocês o grupo atual. Né? A gente tem muito a agradecer, por exemplo, ao João, que nos ajudou bastante nessa pesquisa também. Então, assim, aqui tem alguns artistas que estão lá todo final de semana, que a gente tem uma foto do Davi, né, que vai conversar um pouquinho com a gente, e o trabalho dele, e que ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ali atrás a gente vê o encontro dos motoqueiros, né, que acontece todo domingo e que movimenta bastante a Feira do Largo da Ordem. Um ponto muito importante que eu queria destacar também, e que faz parte e que compõe, que caracteriza a feira como um espaço de patrimônio imaterial da cidade de Curitiba, são as histórias pessoais ao qual ela se relaciona, né? Como eu falei aqui, não é apenas o grupo Choro e Seresta que está numa segunda e terceira geração de pessoas que constituem a feira, mas os próprios feirantes, né? Quando a gente conversou
com eles, a gente vê assim que os pais trabalhavam na feira, né? Os filhos trabalham na feira, e hoje esses filhos levam, né, os seus filhos para a feira. Então, assim, são múltiplas histórias que permeiam, né, a própria história da feira. Aqui a gente tem, por exemplo, a Adriana. Se a gente vê esse bonequinho de Durepox, isso aqui faz parte da nossa infância, esses eram os produtos que a mãe dela comercializava na feira quando iniciou, lá nos anos 70, nos anos 80. Essa barraca, ela é inalienável, ou seja, as barracas da feira, elas não podem ser vendidas, né? Elas não podem ser transferidas, elas não podem ser comercializadas. Então, assim, da mãe da Adriana passou para o irmão da Adriana, que comercializava artefatos de madeira. Quando ele também resolveu, por motivos pessoais, enfim, sair da feira, ele passou a barraca para a Adriana, e hoje a Adriana comercializa biscoitos, né? Aqui a gente tem a Rose, que trabalha com o marido, né, e faz as roupas de pet. Então, toda a produção da Rose, ela vem de um conhecimento tradicional de uma família italiana, transmitida, né, pela mãe. Hoje ela produz e ela tem, assim, um movimento de ensinar os filhos e os netos a participarem da feira. Aqui também a gente tem a Larissa, né, que ela tem uma produção toda de uma linha, né, de paper, que ela produz, ela realiza todas as etapas da sua produção, de caderninhos, de lápis, enfim, para vender na Feira do Largo da Ordem, e ela está sempre ou junto com o marido ou junto com a filha, e ela sempre fala que ela contou muito com um apoio, né, dos colegas, dos feirantes, enfim, construindo uma rede, uma solidariedade, quando ela estava grávida, para ela continuar participando da feira. Então, assim, faz parte das trajetórias de vida pessoal dos feirantes, dos artesãos e dos artistas, mas também ali existe entre eles uma série de trocas, de conhecimentos e de afetos, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês, né, resultou no quê? Eu vou agora apresentar rapidamente também para vocês, resultou numa... Vou parar essa apresentação aqui e vou para uma outra aqui, que resultou no quê? Resultou neste livro, em uma publicação, certo? Que vai ser distribuída gratuitamente, ela está em fase final de produção, né? Eu e a Iosodara somos as autoras do livro, vai ser publicado pela editora Máquina de Escrever. A gente está conversando com o pessoal do grupo Choro e Serece para fazer um breve lançamento dessa publicação na Feira do Largo da Ordem, em algum momento ali que a gente vai divulgar e disponibilizar, né? Então, de uma maneira geral, esse projeto, ele não se resume à pesquisa, né? Ele tem como produto final essa publicação a ser divulgada para todos os interessados, enfim, a gente pode deixar disponibilizar o nosso contato para vocês. Aqui a gente tem uma parte que é um pouco mais teórica, mas que eu não vejo motivos assim, né? Eu não quis entrar nessa parte aqui, nessa oficina, para dar espaço para o Davi falar. Eu vou me encaminhando para o final da minha apresentação aqui, para não me estender muito, e dizer para vocês que a Iosodara vai iniciar o diálogo com o Davi agora, e no final a gente vai abrir para algumas perguntas, se vocês têm interesse, se vocês querem saber um pouco mais desse nosso trabalho que vem sendo realizado aí ao longo desse 1 ano e meio, mais ou menos. Ok? Olá, eu sou a Iosodara, estou com a Liliana nesse projeto, né, do mecenato, sobre a Feira do Largo da Ordem, e hoje nós estamos com essa oficina para apresentar o Davi, que é um dos nossos, que participou conosco nesse projeto, que foi um dos nossos entrevistados, né? Então, Davi, eu gostaria que você fizesse uma pequena apresentação, né, pessoal, e que você falasse também um pouquinho sobre a tua formação, né? Claro. Boa tarde a todos. Bom, eu
pinto desde toda a vida, assim, desde muito pequeno. Tive uma vivência de família, assim, meu pai também pintava. Mas eu estou dentro do mercado da arte em Curitiba desde 2002. Eu pinto e desenho desde 2002. Em um constante crescimento, em uma constante luta, né? O artista, ele passa uma luta bem forte no Brasil, assim, né? Eu digo que os artistas no Brasil, independente da área do artesanato ou músico, teatro, tanto faz, o artista, ele é um guerreiro. Eu acho que é maravilhoso o trabalho que o artista faz no Brasil. Eu trabalho desde 2002 com desenho e com pintura. Comecei no início tentando vender meus trabalhos, é o sonho de qualquer artista, é vender os trabalhos, né? O artista plástico, ele quer vender o seu quadro, o seu desenho, né? E senti restrição no caminho, muita restrição no Brasil, e por ser ainda na carreira, não sabia o caminho que percorrer, né? O meu caminho foi procurar lugares que trabalhavam com arte, no caso, lojas de arte, para poder oferecer meu trabalho, e comecei a dar aula na época. Dou aula até hoje, né? É o que me mantém, na verdade. E comecei a dar pintura. O diferencial do meu trabalho é que nas minhas aulas eu trabalho com aulas mistas. Hoje de manhã mesmo eu dei aula e tinha uma aluna de desenho e uma aluna de pintura na turma. Então, eu trabalho com desenho e trabalho com retrato, em específico com retrato. Para ensinar a desenhar a partir do retrato, e na pintura é livre. O aluno eu acabo selecionando, dizendo para onde é legal percorrer, a gente começa a imagem e começo a dar aula a partir daí. Os meus trabalhos hoje, no dia a dia, e foi o que me levou para o largo, são os trabalhos em hiperrealismo. Eu trabalho com fotografias, com retratos pintados a óleo, né? E feitos a grafite também. Eu fui para o Largo da Ordem na última seleção que teve, né? O último concurso, a última seleção que teve de artistas da feira, eu participei, acabei descobrindo através de amigos que são envolvidos na arte que tinha aberto a inscrição, e aí surgiu a oportunidade de me inscrever, e iniciei indo para Luiz Xavier, fiquei um tempo lá na 15 de novembro, foi uma experiência bacana também. É um público bem diferente do que o público que a gente tem no Largo, né? Eu sempre digo que o público da 15 é um público mais curitibano, um pessoal que frequenta mais da capital, da cidade. E depois surgiu a oportunidade de subir para o Largo. Alguns meses depois eu acabei subindo para o Largo, surgiu a vaga do Largo e eu acabei indo para o Largo. Bom, a minha experiência do Largo da Ordem foi muito próximo ao que a Liliane falou. Assim, eu acho que a feira, ela não é só de produtos, ela não é só venda de artesanato, ela não é só venda de quadros, né? Ou pinturas, ou seja, não é só... A minha maior observação dentro da feira como artista foi perceber que é o encontro de todos, né? A gente encontra os amigos, os artistas encontram os familiares, encontram os colegas, a gente acaba... Foi um momento na minha vida, né? Quando eu fui para o Largo da Ordem, eu estava fazendo um ano de feira. Então, assim, eu não tenho tanta experiência como muitos colegas tinham, né? Como a Liliane fala na fala dela, que tem gente que tem 30, 40 anos de feira, né? Mas eu, para mim, senti bastante, assim, o que é o Largo, né? O que é a feira, né? As pessoas se encontram, os amigos estão perto, a gente vê as pessoas batendo papo, né? E depois tem todo esse movimento extra também, né? Na minha vaga, atrás de mim, tem o Tubas Bar, né? Então, é bem onde tem o encontro dos motoqueiros, assim. Então, sempre tem bastante movimento para cima da gente ali, é onde tem o encontro dos carros, então tem muito movimento, né? A minha experiência como artista na feira foi bacana ao ponto de eu me reconhecer como artista plástico. Eu acho que até eu ir para a Feira do Largo, eu me reconhecia como professor,
como professor de pintura, né? Sempre foquei muito em dar aula, em ser um professor em excelência. Mas a feira, ela fez com que eu me enxergasse como artista plástico, me enxergasse perto dos meus pares, né? Perto dos meus amigos, dos meus colegas de profissão, entender como artista dentro do Paraná, né? Dentro de Curitiba. Fez com que meu olhar abrisse para essa vida do artista plástico. A pandemia foi um problema muito grande para todo mundo, né? Foi uma situação que pegou todo mundo de calça curta, né? A gente não esperava por isso, e eu acho que uma das maiores áreas atingidas durante a pandemia foi a área artística, né? Como a Liliane fala na fala dela, são 1.000 e poucas famílias, né, que foram atingidas diretamente pela feira, né, pela pandemia na feira, né, que dependiam, né, exclusivamente da venda dos produtos da feira. E depois começou essa situação de bandeira, de escalonagem para a gente ir para a feira, né, eles abriram oportunidade para a gente poder ir no sábado também, mas é tudo escalonado, né? Então, a feira sempre tinha pouco feirante, sempre tinha pouco artista plástico, né? No caso nosso, lá das artes plásticas, o contato é muito próximo, né? Com o cliente, com a pessoa, né? Porque não tem a barraca para poder limitar esse espaço, então a gente tem que tomar muito mais cuidado, né? Então, todas as EPIs de segurança e protocolos que foram pedidos pela prefeitura, né? De máscara e álcool, tudo mais. Eu senti muito a pandemia, assim, foi o primeiro momento na minha vida desde eu completei esse ano aí 19 anos de profissão na área artística, e eu não passei por uma situação financeira da maneira como a feira trouxe para a gente, né? Como a pandemia trouxe, assim, porque parou tudo. Eu estava dando aula, eu estava com horário cheio no ateliê, eu dava aula fora, em município, fora, durante a semana, indo final de semana para a feira, então a vida era frenética, assim, não parava, e pintando muito, e para poder dar conta dessas demandas, né? Então, em quesitos venda, eu acho que eu não senti tanto impacto da feira com relação à venda dos meus quadros, porque quando eu ia fazer um ano de feira, né, que foi quando entrou a pandemia, que eu ia começar a vender um pouco e sentir um pouco, né, que seria depois do carnaval, o Brasil é assim, né, eu dei tudo, fechou tudo, meus alunos saíram e aí eu fiquei aí dependente de dinheiro que o governo dava, né, então foi bem impactante, eu acho que a feira impactou muita família, muita gente, né, e a gente acompanhando nos grupos que a prefeitura foi abrindo para a gente, né, eles deram uma força de abrir um site, de a gente poder vender virtualmente nosso trabalho, eu não tive retorno nenhum. Aliás, se diga de passagem, durante a pandemia eu quase não vendi. Vendi fora, mas não vendi pela feira. E assim, eu fui poucas vezes também, porque não tem retorno, não estava tendo retorno, né? Então, para ficar indo e gastar, não valia a pena. Sobre a feira como patrimônio cultural, né? A gente vê ela como um patrimônio imaterial, eu acho fantástica a ideia, né? Porque, falando historicamente do assunto, a gente começa a entender, a gente sabe que a feira ela foi tombada em 2018, né? Mas a gente tem o entendimento com esse livro, com o trabalho que as meninas estão fazendo, de um reforço sobre algo cultural que existe em Curitiba, né? Quem vem visitar Curitiba vai para né? É um ponto de referência, né? A Feira do Largo ela é um ponto de referência da cidade, né? É um ponto turístico, então nada mais justo do que ela ser reconhecida, né? Como um patrimônio imaterial, e esse reforço do livro das meninas eu acho fantástico, assim, porque traz para a gente, principalmente tendo esse acesso de levar essa informação para os feirantes, para o público, de entender esse conteúdo, né? De poder ver esse material de perto e ter esse contato com as pessoas. A gente não pode ter esse contato direto, né? Assim, por conta da pandemia, né? Mas vai ter essas oportunidades. Acho que é isso.
Davi, eu queria, claro que cada trabalho depende, né, do tamanho da peça que você estava fazendo e tudo mais, mas, assim, aproximadamente, quanto tempo você leva para pintar um quadro, uma tela, mais ou menos em torno de quanto tempo? Porque o que nós percebemos é que muitas vezes as pessoas também elas não valorizam esse trabalho manual e de repente vai observar uma tela tu e vai dizer, ah, não, é muito caro, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho também de todo esse processo de produção do teu material. Claro. Como eu trabalho com retrato, né, com hiperrealismo, principalmente na pintura, uma tela 50 por 50, eu levo em média de 40 a 60 horas para pintar o quadro. Ele é feito com um pincel muito fininho, um pincel macio. Eu consigo pegar detalhes na fotografia, né, no retrato, tem fotos de resolução boa, né, de resolução perfeita, né, para eu poder pegar detalhes. Eu consigo pegar detalhes na fotografia, de detalhes de poros de pele, assim, né, coisas que às vezes a fotografia não consegue pegar, né, conforme a foto, se não for também uma resolução legal. Eu pinto também um pouco mais em conta, né, os trabalhos de paisagem. As paisagens eu pinto um pouco mais rápido, porque eu não preciso tantos detalhes igual a fotografia traz, né, igual o retrato traz. Hoje o retrato de hiperrealismo é o que tem de mais up no mercado da arte, né, é o mais vendido no mundo hoje, né. Existem grandes nomes da arte hoje que trabalham com hiperrealismo. Foi o que me selecionou para ir para a feira nesse trabalho. E as paisagens são os trabalhos mais comerciais, que eu consigo pintar muito mais rápido. Então, eu pinto, vamos dizer assim, que uma pintura em óleo, eu vou levar aí mais ou menos 3 dias para acabar ela 50 por 70 em óleo, porque tem momentos que precisa deixar secar o quadro, e para poder fazer outra camada, e assim por diante, né? Bem mais técnico daí pensar nisso. E acrílico eu faço mais rápido. Essa paisagem que está atrás de mim aqui, eu pintei ela em 4 horas. Porque o acrílico seca muito rápido, eu não tenho muito chance e pelo fato dela secar muito rápido, eu sobreponho as cores muito mais rápido, né? Tem como fazer muito mais rápido o processo. Não tem chance de ficar, como diz os pintores do passado, não dá para ficar lendo o quadro, a gente tem que fazer muito rápido, né? Agora, algo muito claro, né, e o que você fala é sobre esses valores, assim. Eu cheguei na feira com uma consciência de valor de trabalho e eu tive que ir abaixando cada vez mais os preços dos meus trabalhos porque as pessoas não valorizam a arte, né? Prefere-se comprar um pôster na Casa China, né, ou em outra empresa, do que valorizar o artista local, né? Agora, na pandemia, tem se falado muito de valorizar o artista local, a venda local, o povo, né? Mas ainda precisa mudar muito, sabe? Assim, e durante a pandemia toda, do final do começo da pandemia para cá, eu vendi 3 telas pela feira. Né? Então, é muito pouco, porque esse gasto que a gente tem para se deslocar para a feira, né, não é só... E o artista plástico, ele sofre toda uma situação de que tem que levar cavalete, tem que levar guarda-sol, tem que levar suporte de guarda-sol. Eu fico bem na beira da calçada, então eu tenho que ter suporte de guarda-sol, tem que ter guarda-sol. É tela, dá para levar só 2 telinhas, tem que ter uma variedade legal de telas, então tem que ter pelo menos 8 telas para levar. Essas telas, a cada 15 dias eu tenho que retocar os quadros. Porque por mais que eu cuide, que eu embale para levar esses quadros para a feira, eles ficam, né? Tira, coloca no carro, tira, e fora tempo que não vamos discutir isso, né? Porque se chover já é. Né? Meu último dia de feira eu tomei um banho na feira. Então, e aí molha, perde material, né? A tela não pode ficar molhando, né? Quadro não tem muito o que ser feito, né? Então,
eu acho que essa questão, e essa questão de valores, assim, ainda é isso, né? Não é só lá na feira, né? Precisa ser ainda entendido ainda essa questão local, essa questão de valorizar-se o artista local, né? Eu tenho algo muito concreto no meu coração, assim, eu nunca vou fazer outra coisa além do que eu faço, porque todas as vezes que eu tentei fazer outra coisa, nunca deu certo. A gente sempre acaba voltando para a arte, porque nasci para fazer isso que faço, sabe? Faço com muito amor, muito carinho, meu trabalho, né? Adoro ensinar, adoro ser professor, mas ser artístico corre na veia, né? O desenhar, o pintar é algo que a minha família fala, que às vezes eles batem na porta do ateliê, eu não escuto eles nem chamar. Liliane, você quer fazer uma pergunta? Alguma observação? Você levantou a mão? Ah, sim, é que a hora que o Davi estava falando aqui, eu estava tentando apresentar os quadros dele, Ah, sim. que eu tenho, que ele me encaminhou, vou apresentar aqui. E aí, se tu puder falar um pouquinho mais dessa tua técnica de hiperrealismo e dos teus Uhum. conhecimentos, eu vou mostrar aqui para o pessoal, né, ter uma ideia, assim, do que ele está falando, qual que é mais E concreto. também nós temos que observar, né, que quem fez a capa do nosso livro também foi o Davi, né, Lili? Ah, eu esqueci de falar no início, eu estava Fiquei muito tentando feliz falar por mais isso. rápido. A capa do nosso livro foi feita pelo Davi. Então, eu vou apresentar aqui um pouquinho as telas do Davi. Vocês estão assistindo? Vocês estão conseguindo ver a tela dele? Sim. Sim. Uhum, tá aparecendo. Esse primeiro quadro, ele é bem contemporâneo a nós, assim, né? Ele é uma ideia mais abstracionada, assim, um quadro que você traz esse conceito de fundo, assim, bem parecido com fauvismo, assim, uma ideia bem colorida, com pinceladas marcadas, e a ideia do nosso Pinheiro do Paraná, né? A ideia da araucária, assim, que geralmente, né? Geralmente, o artista do Paraná, de alguma maneira ou outra, ele vai acabar pintando as araucárias, vai acabar trazendo essa ideia, né? Não é uma regra, né? A gente tem bastante colega lá na feira que não pinta araucária. Mas, em linhas gerais, o pessoal acaba, ou um momento ou outro, passando pelas araucárias, porque é o tema do Estado, né? Do Paraná. Esse modelo de quadro, comecei a pintar ele há um ano e pouquinho. Foi uma ideia de estudo com outro amigo meu, assim, da área, né? Um outro artista plástico de Curitiba, e um momento que a gente tinha antes da pandemia de se encontrar os pintores para pintar juntos, para poder trocar ideias, para poder aprender técnicas novas e tal. Tinha um grupinho que fazia isso. E um desses amigos acabou me incentivando a trazer um tema novo, porque eu pintava de forma bem clássica. E tem bastante pintor que faz de forma clássica. Então, eu acabei alterando um pouco o estilo. Então, esses são quadros mais comerciais que eu vendo, assim, que sai para fora do país e tudo, né? E essa é a Mary, bonitona, né? Esse quadro é de hiperrealismo, né? Os quadros de retrato que eu faço são os quadros de hiperrealismo. Talvez não dê para perceber tanto na foto porque é pequenininha, né? Mas quem quiser está à disposição lá na feira para olhar. Ela está comigo ainda. E quem não quiser ir na feira pode ir no meu ateliê. Também é pertinho do largo. E a Frida é a mesma técnica. Eu pinto personalidades para levar para a feira, porque existem colecionadores que colecionam os artistas, né? Não é só personalidades. Na loja Grafite, no centro, tem um retrato da minha esposa, que eu acho que eu mandei para a Lili também. Esse é um desenho a grafite. Um desenho, porque esse eu fiz só em lápis 4B. Ele é feito em papel canson e lápis. Isso. É uma coisa que eu amo também, fazer desenho, trabalhar com desenho, para mim é fantástico, adoro.
E essa é a minha meritíssima esposa. Foi o primeiro quadro em hiperrealismo que eu fiz alguns anos atrás. Esse quadro ele está exposto lá na Grafite, no centro, na 24 Horas com o Combinador. Tem a loja de arte lá. Tem uma parceria com eles, é uma loja que apoia alguns artistas em Curitiba. Eu sou um deles, assim, que trabalho com eles aí já há 19 anos, praticamente. Aliás, segundo curso de desenho e pintura eu fiz lá na loja. Então, caminho com eles a minha jornada inteira no meio das artes, assim. E esse quadro está lá na vitrine da loja. Esse quadro, ele nem está comigo mais. Esse quadro, ele foi para São Paulo, eu vendi agora, no meio da pandemia, eu vendi para um cliente de São Paulo, e ele acabou indo embora. Esses quadros são quadrados, porque geralmente eu faço pares deles. Eles são todos em óleo. Todos esses trabalhos que ela está mostrando, que ela está passando, fora os desenhos, né, são quadros em óleo sobre tela. É uma forma antiga de pintar, né? Os artistas que são mais antigos, que têm uma jornada aí mais antiga, gostam de pintar com óleo. Você tem uma possibilidade de matizar as cores muito, muito fácil, que o acrílico não permite. Assim, o acrílico, se você errar, ele vai empastando a tinta e você tem que corrigir muito rápido, senão não tem como fazer correção. Então, eu mexo com óleo, sempre trabalhei com óleo. E a Carmen Miranda, todas essas personalidades, elas foram me levando a ter uma busca histórica sobre os personagens, né, para poder conhecer um pouco melhor a fundo os que eu não conhecia, né, o caso da Carmen Miranda, eu conhecia muito vagamente a mulher do abacaxi na cabeça, né, eu não sabia quem era ela, né, a não ser a música tão conhecida, mas ela está ainda em processo de acabamento, eu não acabei ela. Para mim, né, meu processo criativo tem muito isso, assim, tem momento que eu não quero fazer o retrato, eu vou fazer paisagem, então eu sempre tenho mais de um quadro. Quem tiver oportunidade de ir no ateliê vai perceber isso, eu tenho mais de um quadro sempre começado, porque é muito aquela emoção do momento de pintar determinada pintura, assim, né, não é técnico, né, não é mecânico, né, é muita emoção, assim, né, então o retrato sempre acontece. Hoje de manhã mesmo, uma aluna perguntou para mim, essa menininha na parede é de um aluno? Eu falei, não, é minha. O professor não acabou ainda, porque não deu tempo de acabar, mas tem sempre quadros para ir mexendo. E ela eu estou acabando agora, que deve ir para a feira também. Esse retrato foi a segunda encomenda que eu peguei na feira. Essa nenezinha é filha da mulher que pediu para mim fazer. Eles tinham uma fotografia da menina já toda deteriorada a foto, né? Então também tem esse lance do conseguir fazer reproduções em cima, né? Então essa parte de mão dela, da mão esquerda dela, para quem está olhando para a tela, não aparecia metade da mão dela na foto. Eu tive que pegar outras fotos para poder entender como era a mãozinha dela na época e fazer essa quase que uma colagem, né, em reproduzir os traços da menina. São esses trabalhos, assim, que nem esse desenho, são trabalhos que geram muita emoção, assim. Eu fiquei extremamente emocionado quando eu fui entregar o quadro para os donos. Foi bem entre abril e maio, assim, no começo da pandemia. Eu fui entregar o quadro para eles, lá no Alto das Mercês, fui entregar para eles no apartamento e o dono desceu para receber na portaria e a pessoa se emocionou, chorou muito, porque remete às emoções das pessoas, né? A arte, ela tende a mexer com tudo isso. E quando você faz retrato, ele vai ligar diretamente. A pessoa só vai fazer um retrato de alguém quando ama muito ou que traz alguma referência para ela, né? E no caso dessa nenezinha, era filha da mulher, que hoje já é uma senhora já também. Já tem já uma certa idade. Esse leão foi o último trabalho que eu fiz aí, em último, já foi embora também. Eu não pintava animais e acabei indo fazer um curso para poder aprimorar meu traço, para poder mexer com essa pedida de animais que estava tendo procura, né? E fui buscar um profissional que trabalhasse com isso e
acabei encontrando uma pessoa que me agradou e fiz esse leão, mas eu acabei de pintar ele e foi embora. É uma tela bem grande, assim, a imagem é pequena, mas esse quadro tem 80:1. Então eu levei mais ou menos umas 80 horas para pintar ele. Assim, contando que, né, tem que parar para dar aula, tem todo esse lance, assim, que eu não pinto todo dia, né? Mas se eu pintasse todos os dias, eu acho que eu tinha levado, sei lá, uma semana para acabar ele. E esse você disse que, inclusive, levantava às vezes à noite para pintar, porque tem toda essa questão da inspiração, né? Sim. O artista tem, para arte plástica, principalmente, né? Para mim, isso é muito visível, né? A gente fala muito do processo criativo. O escritor, né? Não sei se vocês sentem isso para escrever. O artista, ele tem o lance do processo criativo daquele momento. Eu não é assim, vou sentar agora e vou fazer. Essas foram uma encomenda que eu tenho que entregar, eu não tenho escolha, sabe? Eu tenho data e prazo para entregar, né? Como a arte que eu fiz para o livro de vocês. Eu tinha uma data, um prazo para ser entregue, então me esquematizei, me preparei para produzir esse trabalho. Na semana que eu mexi no desenho, eu só fiz isso, né? Só trabalhei a arte do livro para o livro. Quando eu estou pintando, e agora na pandemia, isso gerou muitos problemas, porque eu tive que trazer metade do meu ateliê para casa. E eu tenho criança pequena em casa, né? Eu tenho um filho pequeno. Então, isso não posso sentar só para pintar, né? Como filho de peixe. Peixinho é quando ele vê bisnaga e pincel fica doido. Mas acontece muito, assim, às vezes acordar inspirado e pintar de noite, ou pintar 12 horas sem parar. Eu já tive problema na vista séria por conta disso, de ficar, sei lá, 8, 12 horas pintando sem parar, assim, né? Então, depende muito da situação e do momento que você está vivendo, né? Lógico que você tem o lance das encomendas que tem as datas, aí você não tem muita opção. Eu não sei se alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Davi. Gabriel, a Maitê, alguém gostaria de perguntar alguma coisa como para o Davi sobre o processo de criação dos trabalhos dele? Oi, Oso. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Eliana, Tudo bem com vocês? tudo Eu bem, não Eliana? conhecia. Primeiramente, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho, tá? E dizer para vocês que é muito bom a gente conhecer pessoas assim, tão talentosas, né? Parabéns pelo trabalho do Davi, parabéns pelo trabalho de vocês e que pedindo a Deus que ilumine cada vez mais para que esses talentos continuem sempre, né, perseverando, tá? Quero Amém. ver quando ir para o Lago da Ordem para poder estar te conhecendo pessoalmente, tá? Parabéns para Não, vocês, viu? a casa é sua. Tá certo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Senão eu vou fazer aqui, para a gente, né, ir se encaminhando para o final. Eu Tudo gostaria, bem? mas eu acho que seria mais para. Teria mais a ver com a sua fala, Liliane. Seria sobre o processo, como é que foi? Você tem mais detalhes de como que foi, de quem foi a demanda para que a feira fosse tombada como patrimônio? Foi 2018, vocês comentaram, né? Então, Gabriel, na verdade, assim, primeira vez, eu tenho uma experiência com a Feira do Largo da Ordem da seguinte maneira, que a minha sogra, ela é feirante. E a família do meu marido iniciou na Feira do Largo da Ordem, acho que nos anos 90, mais ou menos. Eles não tinham barraca, não tinham nada, enfim.
começaram, como todos, vendendo, expondo no chão, enfim, essa situação. Então, eu também tenho uma relação familiar com a feira. E é interessante isso que eu falei, dessas histórias familiares que a feira suscita, que era minha sogra, os filhos, e agora estão os netos, né? Os nossos sobrinhos do meu marido, enfim. Eles hoje trabalham na feira, porque a minha sogra, ela já tem uma certa idade, agora na pandemia ela não foi mais, a gente também não sabe se retorna, porque muita gente que está na feira há 50 anos, ainda tem feirantes que iniciaram, tem uma expectativa de que eles não retornem por conta da pandemia. Então, eu tinha uma relação, assim, familiar também com a feira. E isso motivou, né? Foi uma motivação inicial para fazer uma pesquisa. Eu sou antropóloga, então eu trabalho com essas questões de patrimônio material, objetos, enfim. Motivou inicialmente, né? Assim, eu e a Ioso conversando a fazer uma pesquisa sobre a Feira do Largo da Ordem. A primeira vez que a gente apresentou esse projeto cultural foi, se eu não me engano, em 2016. Mas como ele é um edital de mecenato, tem toda uma burocracia de captação de recursos, enfim, a gente não conseguiu, naquele momento, iniciar por conta desses recursos. Num segundo momento, quando a gente reapresentou, ele tinha sido aprovado, a gente reapresentou em 2018, foi quando a Prefeitura Municipal de Curitiba, né, decretou a feira como patrimônio imaterial da cidade. Então, foi questões paralelas, entende? A motivação nossa, como pesquisadora, de realizar uma pesquisa e trazer essas histórias sobre a Feira do Largo da Ordem. Paralelamente, né, a prefeitura, né, declarou a feira como patrimônio imaterial da cidade de Curitiba. Então, assim, são dois movimentos distintos, mas que têm o mesmo sentido e o mesmo significado, porque vem, né, nessa discussão teórica, enfim, nesses últimos anos, de considerar e, digamos assim, esses espaços, os lugares, como patrimônio imaterial. Então, são dois movimentos, um institucional e o nosso, que seria, entre aspas, um tanto mais pessoal, mas que vem colaborar, né, nesse sentido e nessas ações que tanto a Prefeitura quanto a Fundação Cultural de Curitiba vem desenvolvendo nos últimos anos, de valorizar, né, e divulgar o patrimônio da cidade de Curitiba. Até no nosso livro a gente fala um pouquinho de uma série de trabalhos que a Fundação Cultural de Curitiba faz no sentido, né, a partir dos seus editais, enfim, como patrimônio imaterial, né, e que abarca uma série, não só a feira, enfim, mas essa coisa, essa questão da feira é uma coisa um pouco mais recente em outros lugares, e ela vem, assim, de alguns estudos, por exemplo, sobre a patrimonialização da Feira de Caruaru, né, em Pernambuco, enfim, as feiras no Rio de Janeiro, enfim, então ele vem nesse processo institucional também, né? E que conversam, que dialogam. Nosso trabalho ele vem no sentido de fazer um registro do que é essa feira. Como eu falei inicialmente, ela tem uma série de lacunas por conta da pandemia, né? A gente não conseguiu, nesse contexto, conversar com essas pessoas mais velhas, que estão na feira há 50 anos, por dois motivos. Uma, porque elas não têm, as pessoas que a gente conseguiu contactar, elas não tinham tanto, não tinham tanto conhecimento sobre o WhatsApp. Essa familiaridade, né, com a tecnologia. Com as tecnologias, e também elas eram, naquele momento, mais suscetíveis ao vírus, enfim. Mas são vários fatores aí que impulsionaram, né, essa pesquisa. Não sei se eu respondi a tua pergunta, não sei se é mais ou menos nesse sentido, mas ela Respondeu também, sim, muito obrigado. Imagina, ela também é institucionalizada pelos órgãos da cidade. E, Gabriel, também deixasse um registro de que essas pessoas, como o Davi, elas foram contactadas por um site que a prefeitura disponibilizou. Então, eles colocaram o nome, né, dos feirantes, o WhatsApp e qual era o trabalho que eles desenvolviam. E nós, assim, encaminhamos mensagens para muitas pessoas,
Então, de repente, a gente disparava aí no WhatsApp mensagem para 10, 15 pessoas, às vezes uma respondia, às vezes nenhuma, porque as pessoas também, elas ficaram nesse momento de pandemia, muitas pessoas, assim, se sentiram, como é que eu vou dizer, eu não teve, assim, o retorno foi um pouco difícil, principalmente no começo, depois foi melhorando, mas eu acho, assim, que, como todo mundo, nós também, eu acredito que a maioria das pessoas ficou, assim, um pouco, parece meio depressivo, eu não estou, assim, me sentindo à vontade sobre falar, atender pessoas que querem entrevista no momento que eu não estou conseguindo nem trabalho. Então, assim, bem no início ali foi um pouco complicado, mas este site, ele nos ajudou bastante, porque foi através dele que nós tivemos acesso à maioria dos nossos entrevistados, né? Sobre essa questão da pandemia, eu acho que uma das observações mais importantes que a gente chegou no nosso trabalho na feira, sobre a feira, é que eu acho que é o mais gratificante de todos eles, né? E não é um espaço de comércio. Acho que o que a feira, como patrimônio imaterial, o que ela traz de mais importante, que a gente poderia ressaltar constantemente, é que ela não é somente um espaço de comércio, de venda, de produção. Isso é o que o Davi acabou de expor para nós, né? Ela é um espaço de troca, e ela é um espaço de afeto, e ela é um espaço de relações. Nossa dificuldade na fala de todas as pessoas que a gente conversou, que a gente estabeleceu essa relação e uma amizade, a feira, mais do que o lugar onde eu tiro o meu sustento, digamos assim, aonde eu ganho um dinheiro com o meu trabalho, é onde eu estabeleço uma rede de troca. O que é mais importante para o feirante, e o Davi falou isso, e ele pode até complementar minha fala, é o espaço onde eu exponho o meu trabalho, mas eu tenho o contato com a pessoa, né? Com os meus clientes, digamos assim, é onde eu converso, é onde eu dialogo, é onde tudo isso que o Davi expôs para nós, ele está ali no domingo falando, explicando, trocando, as pessoas se interessam, as pessoas querem saber do trabalho dele. Então, assim, é um espaço de relação e é um espaço de afeto, né? A Larissa disse para nós, como muitos fizeram, né? Que ela... O que mais impactou nos feirantes é que, durante a pandemia, eles não tinham essas trocas, eles não tinham esse diálogo, eles não mesmo que se venda pela internet, eu acho que é um espaço extremamente importante, e foi importante nesse site, como a Ilse falou, o que vincula eles à feira é o espaço de troca e de diálogo, é estar lá. Né? É óbvio que eles conseguem vender os seus produtos pela internet, não é o mesmo que estar na feira e estabelecer esse contato direto. Queria, assim, para a gente se encaminhar para o final, que o Davi falasse um pouquinho sobre isso, como é estar na feira agora, nesse retorno. Eu estive na feira nos últimos 2, 3 finais de semana, eu acho que teve sol, ela está bombando, as pessoas estão retornando, né? Qual é o futuro da feira, assim? Esse espaço tão importante, a gente consegue ver, assim, e a gente continua em contato com os feirantes, que está sendo muito bom para vocês retornar, exatamente porque ali vocês estão conseguindo novamente colocar essas relações no dia a dia. Sim. E é isso que mais nos deprimiu, né? A gente, na feira, não a todos, né? E principalmente os feirantes falando aqui. Então, eu queria que o Davi falasse um pouquinho desse retorno agora, né, da feira. Extremamente importante, né? Agora, com as vacinações acontecendo, né? Estão fazendo com que estão abrindo as portas, né? O mercado tem aquecido bem devagarzinho, mas tem aquecido. A feira ainda não está com a cara que sempre teve. Eu tive momentos na feira que eu não conseguia ficar embaixo do meu guarda-sol, de tanta gente na feira, né? Então, esse tete-a-tete de uma pessoa é a mesma vivência que o professor tem em sala de aula. Vocês darem aula pelo Meet não é a mesma coisa do que você estar na sala com o aluno. O aluno olhar para o professor,
ele sente a emoção do professor, ele sente a paixão pelo que faz, né? Eu sempre falo que é como você ir numa loja comprar um sapato. O cara que está vendendo, ele tem conhecimento daquilo, mas ele não foi o cara que produziu o calçado, né? Não é a mesma coisa do que você ir numa galeria, você ir numa loja comprar uma tela, por exemplo, no meu caso, né? Não é a mesma coisa do que nem lá na feira, que a gente está lá e a pessoa vai comprar uma tela, você faz a explanação, você tem relação com a pessoa. Muitas vezes a pessoa vai namorar a obra, vai conhecer o artista para depois efetivar a compra, né, em si. E tem muito contato, assim, físico, emocional, da pessoa parar, admirar, tirar foto. Isso acontece o tempo inteiro. Assim, passa o final de semana, tira foto, né? E o retorno está sendo, assim, muito, 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 muito para todos os artistas, eu tenho certeza, porque foi muito difícil para todo mundo no começo da pandemia, sabe? A gente ainda percebe, eu fui em 2 domingos seguidos e não vendi nada. Então, mas isso acontece na feira, às vezes você não vende nada, às vezes você vende tudo, às vezes você vende, às vezes faz bastante contato, né? Eu sempre tive muito claro no meu coração, assim, a feira, ela vai além da venda das minhas telas, né? Ela é uma vitrine aberta do meu trabalho, né? Ela é uma porta aberta para que as pessoas vejam de perto, né? Teoricamente, toquem o trabalho, né? Então, esse retorno que ainda o mercado tende a ir esquentando agora, né? A gente assim espera, vá melhorando cada vez mais, né? Por enquanto porque ainda tem pouco turismo, né? A cara da feira é o turismo, assim, então eu sinto que as pessoas que teria que ser diferente um pouco isso, né? Mas as pessoas que vivem na capital, né? As pessoas que vivem em Curitiba, não tem tanta procura de arte, né? Do que os turistas, né? Os turistas compram mais do que quem vive na capital. Esse é o meu coração de iniciar lá dentro da feira, né? Mas, então, enquanto o turismo não for abrindo cada vez mais, né, o turismo, porque na feira é de parar ônibus, assim, do meu lado ali, para ônibus e desce 80, 100 pessoas os ônibus, né, então é muita gente, muita gente de sair de lá atordoado, assim, né, então tem melhorado bastante, né, a gente tem pedido a Deus que as coisas vão se alinhando e vão se acertando para a gente poder... para vocês terem ideia, que vai fazer... Hoje fez 3 semanas que eu reabri o ateliê. Meu ateliê está fechado desde o começo da pandemia. E eu só não fechei a porta e trouxe tudo para a garagem da casa, porque eu tenho um ateliê num espaço onde a família cuida. Porque senão não ia ter nem onde dar aula quando acabasse tudo, né? E a Covid está aí ainda, né? Então a gente tem que pedir que isso passe de uma vez, né? Para a gente poder se restabelecendo, né? Então, mas tem voltado. Ele, não sei se eu respondo a sua pergunta. Ok, alguém tem mais alguma pergunta? Não, a gente vai sim. Eu queria só parabenizar vocês, meninas, e também o Davi, por esse trabalho maravilhoso. Dizer que a feira, na verdade, ela é uma memória afetiva de todos nós curitibanos, assim, porque é uma sensação muito boa, né? De ter essa feira e poder ir lá. É um local, era um ponto de encontro de todos, né? E é uma alegria, na verdade, para todos nós curitibanos, saber que vocês fizeram esse trabalho tão bonito. Parabéns, meninas, e Davi também. Aos artistas todos, né? Obrigada. Vamos a Andrea vai falar, mas e daí também nós gostaríamos de convidá-los, né, para a nossa próxima oficina. Nós vamos colocar aí nas redes sociais, e vocês também já se sintam todos convidados. Andrea, quer falar?
Boa tarde a todos, né? É muito legal esse trabalho que vocês fizeram com relação à feirinha. É um patrimônio nosso, porque eu acho que desde pequenos aqui todos foram já na feirinha, passear naquelas barraquinhas, os olhos encherem de alegria de ver a bonequinha, de ver uma coisa que eu lembro também, assim, a casinha de boneca de madeira, que há anos está lá, que quando a minha filha era pequena, eu levava e ela queria, né? Esse trabalho seu, Davi, que, né, a questão das telas, que eu acho também muito importante. Então, assim, olha, parabéns, eu acho que tudo ali é muito legal, tudo é uma experiência, é uma cultura, como é que é, uma miscigenação, né, de etnias, uma coisa assim, bem legal, e só tenho a dizer parabéns mais uma vez a todos. As duas, né, e ao Davi também, que pintou a capa, essas meninas que a gente sabe aí que são super comprometidas aí com essas questões. Mais uma vez, fica aqui o meu parabéns a todos vocês. Era isso que eu queria falar. Beijo. Obrigada, Andréia. Obrigada, Andréia. Bom, pessoal, então a gente vai se encaminhando para o final. Queria agradecer ao Davi, a Ioso por esse trabalho, por dividir esse trabalho comigo, nós três, né? E mais, a gente tem aí a agradecer a Adriana Santos, a Eliana Rissato, a Érica, o João, a Larissa, a Miriam, Pedro, Rose, Rosena, enfim, a Tieme, Wagner, uma série de pessoas que a gente quer agradecer antes de finalizar, a todos e todas vocês que participaram dessa oficina. A gente vai fazer mais 2 oficinas, né? E a gente está organizando, a gente vai divulgar, como a Ilse falou, e possivelmente agora no mês de outubro a publicação vai estar pronta, ela é distribuição gratuita, então também quem tiver interesse pode entrar em contato comigo e com a Ioso ou com a máquina de escrever para conseguir um exemplar, e a gente vai estar divulgando também nas redes sociais o lançamento do livro. Como eu falei, a gente pretende fazer no Largo da Ordem, ali do lado do Chorinho, né? Então, a gente vai organizar, e se vocês quiserem ir buscar o exemplar de vocês lá na Feira do Largo da Ordem, é uma boa oportunidade. E antes de falar, só para finalizar, tem todo esse outro largo da Feira do Largo, como patrimônio imaterial, que eu acho que a Maite e a Andréia trouxeram, e a Eliana também, que é muito importante, mas que foi uma lacuna, que é uma lacuna, mas a gente sempre, eu acho que esses trabalhos são importantes para eles suscitarem novos trabalhos, porque a gente nunca teve a intenção e não tem a intenção de reduzir esse trabalho a essa nossa pesquisa. Então, assim, eu acho que a importância daquilo que a gente fez nesse momento e de momento de pandemia é que outros trabalhos surjam a partir daí. Então, o meu incentivo é para que alguém reflita também sobre isso, que é o valor, né, os sentidos da Feira do Largo da Ordem como patrimônio imaterial para os seus frequentadores, né, que eu acho que é extremamente importante, e foi muito bom ouvir os relatos de vocês todos aqui. Certo, pessoal? Eu agradeço a atenção, e se vocês quiserem depois assistir de novo, vai estar nas redes sociais, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Davi. Obrigada, Davi. Obrigada a todo mundo. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Parabéns, parabéns. Tchau, beijo. Mais uma vez, parabéns a todos. Beijo. Tchau. Tchau, Até lá. tchau. Pode, acho que desligar ali o gravando, Lili.